E aí, tudo bem? Eu sou a Priscila Ferreira, da página Odontologia Humanizada. Hoje eu venho trazer para vocês um tema bem legal, que faz parte das premissas da Odontologia Humanizada, que uma dessas premissas é o uso de terapias complementares. Então, é o uso do floral de Bach. Vou trazer a terapeuta Edilane Gomes Celan. Ela vai falar pra gente um pouco da história do floral, como ele surgiu, e vai dar uma noção de como nós podemos utilizar isso no consultório, em nosso favor, para ajudar no nosso atendimento, para agregar valor ao paciente, pessoas ansiosas, pessoas que têm medo, e até mesmo nós como profissionais, para trazer um equilíbrio. Então, assistem um vídeo, tenho certeza que vai agregar bastante coisa na nossa vida profissional. Tá? Um grande abraço e até já. Eu estou com a Edilane Gomes Celan, ela é uma especialista em florais de Bach. Posso chamar de especialista? Pode, assim claro. Então ela vai explicar. É terapeuta floral. Terapeuta floral, isso. Uma terapeuta floral, ela vai explicar aqui como que age os florais, quais os tipos de florais de Bach tem, e vamos direcionar para aplicação para odontologia nesse vídeo. Tá bom? Então, Di, por favor, comece aí. Você me fala o que são os florais. Tá, eu vou fazer uma breve introdução do que são os florais, tá? Os florais é uma terapia complementar. Ela foi criada em 1928. Começou os estudos, a criação das essências florais. Por um médico inglês, o Dr. Edward Barr, né, que ele é um médico, ele foi um médico alopata, depois ele foi para a homeopatia e acabou criando o próprio sistema terapêutico dele, que foram as essências florais. Quer dizer, é um ser iluminado, tá? Um homem de vanguarda. Ele chegou à criação do sistema terapêutico dele através da própria vida dele. Ele foi desenganado pelos médicos, ele se fechou no laboratório, ele trabalhou sozinho por meses, e quando ele viu, ele estava curado, né? Aí, ele teve uma doença intestinal, desenvolveu algumas vacinas a respeito disso, mas um certo determinado tempo da vida dele, ele resolveu sair de Londres, foi para o campo e começou a analisar as flores, né? Tanto os florais de Bach, por isso tem esse nome, por conta do médico, criador. As essências, praticamente todas, vêm de lá, da Inglaterra. E aí ele começou, por observação, coletando as gotas de orvalho que estavam nas pétalas das flores, e depois trabalhando com elas, usando o princípio da homeopatia mesmo. E, por observação, ele foi vendo. A primeira que ele criou foi em patins. Inclusive, a gente vai usar elas, né? Eu vou falar um pouquinho dessa essência. Por quê? Era uma flor que se desenvolvia, uma planta que se desenvolvia com muita rapidez, diferente das outras. E quem é impaciente, geralmente é muito rápido. Eu estou dando esse exemplo só para ver, porque elas funcionam como uma ressonância, entendeu? As flores, elas têm aspecto energético iguais a nós, as plantas em geral, entendeu? Os florais, Priscila, eles não são medicamentos, tá? A terapia floral não é considerada um medicamento, principalmente aqui no Brasil, porque é pelo seu alto poder de diluição. Então, ela trata como ressonância, né? No nosso corpo. Ela trata o nosso corpo sutil, que é o corpo energético. Então, ela pega o que a pessoa tem e equilibra, né? Por exemplo, se a pessoa é uma pessoa impaciente, estou falando do empate, a essência floral primeira que ele criou, a pessoa muito impaciente, não é para deixar ela totalmente, ela tem que ter um nível de impaciência para ela poder dar movimento na vida dela. Então, ele equilibra, não deixa ela totalmente apática e nem extremamente impaciente, sem paciência com as pessoas. Deu para entender um pouquinho? Nossa, deu. E o que faz ao contrário, calmante, né?
pessoa, um calmante alopático, ele deixa a pessoa até parada, né? Dormindo o dia inteiro, porque é improdutiva. E não é o caso do floral. Né? Ele aproveita o que a pessoa tem. Exatamente, ele aproveita, ele trabalha, ou seja, ele desperta a sua autocura, tá? É assim, mas é complementar. Por exemplo, se a gente for falar de alguma patologia, a pessoa, ela vai continuar com o tratamento dela, ela vai usar o floral para complementar, potencializar o tratamento dela, né? Então, tudo a partir do corpo sutil, por ressonância, trata e equilibra. Entendeu? Tá. E assim, os tipos de florais. O bar é o único, ou não? Não, o bar não é o único. Na verdade, o bar, a gente está falando do bar porque ele foi o primeiro a ser criado. A partir dele, surgiram vários florais pelo mundo afora. Tá? Na verdade, são 100 florais que existem, 100 ou mais de 100 florais que existem pelo mundo. Só que no Brasil existem 23 sistemas ou linhas, tá? Tem o de Minas, tem o Califórnia, quer dizer, o Califórnia não, desculpa. Tem o Saint Germain, mas a gente vai usar o bar, por quê? Porque ele é fácil de encontrar, ele é o mais conhecido. Então, as farmácias de manipulação, as farmácias que manipulam, todas elas trabalham com bar. Então, elas podem não trabalhar com os outros sistemas, mas o bar você encontra em qualquer lugar que tem uma farmácia de homeopatia, de manipulação, você vai encontrar o floral de bar. Então, é por isso. Mas, assim, é muito vasto, é muito complexo. A partir do floral do Dr. Bar, foi criado várias outras essências. Entendi. E é uma essência, então não tem nada a ver com óleo essencial, por exemplo. O óleo essencial, ele é extraído da diferença, assim, básica. A diferença, por exemplo, o óleo essencial, ele é extraído, o princípio ativo, sem diluição nenhuma. Já os florais, não, ele é bem diluído, como eu te falei, o princípio da homeopatia. Então, a grande diferença é essa, né? Na verdade, os dois trabalham com equilíbrio energético, tanto o óleo essencial quanto a homeopatia trabalham o equilíbrio energético, trabalha a energia da planta, né? Só que o óleo essencial geralmente é usado externamente, para inalar. Você tem que também diluir, se você for usar direto na pele, você também tem que diluir. E o floral, não, ele já é diluído e é para você tomar. Você não usa externamente, você usa internamente. Tem contraindicação? Não tem contraindicação. Existe, tá? A única contraindicação, não é contraindicação, o único cuidado que deveria ter se a pessoa, por exemplo, toma algum medicamento controlado, ou se é uma criança, porque a diluição dele, para você formular, geralmente é em brande, mas é muito pouquinho. Mas tem aquele gostinho de álcool na boca. Então, se a pessoa não quer isso, não pode, enfim, ela pode manipular em glicerina ou no vinagre, entendeu? Mas não é uma contraindicação, apenas um cuidado na preparação. Um caso assim, de pacientes especiais, por exemplo, quem mexe com pacientes especiais, falando de dentista aqui, pode usar normalmente? Consegue? Pode usar. Pode usar. Vou até te contar uma coisa interessante. Existem, tá? Por que não é reconhecido como medicamento no Brasil? Porque eles falam que o efeito é placebo. Só que não. Porque foram feitos estudos e funciona. Existe floral para animais, né? O animal, ele não tem consciência do que está dando para ele. E também foi feito um estudo em pacientes em coma, sabe? Então, e os pacientes que estavam em coma tiveram também uma mudança, uma reação de acordo com aquilo que era esperado. E nos próprios animaizinhos a gente vê isso. Então, não tem, mesmo que pacientes que têm algum tipo de síndrome, alguma coisa, não vai, é o que eu falei, ele vai trabalhar o que a pessoa tem dentro para equilibrar, né? Por exemplo, a dificuldade, o medo, a raiva, a insegurança, depressão, né? Alguns exemplos, ansiedade,
vai ser tudo equilibrado de acordo com a essência que nós usarmos. Entendi. Assim, uma coisa que eu vou perguntar, eu não concordo, mas muitos veem os florais como uma coisa mística. Porque, geralmente, pessoas que se propõem, acho que hoje diminuiu um pouco isso, né? Mas, principalmente há uns anos atrás, achavam que era uma coisa, assim, quem usava era a pessoa mais mística, estava ligada ao misticismo, mas não, né? É uma coisa que, assim, que foi feito por um médico, né? Pois é, foi feito por um médico, né? E um médico alopata, um médico que tem um médico seríssimo, conceituadíssimo, né? Então, não tem, como eu falei, não tem misticismo, realmente existe um princípio ativo, né? Existe, ele tem ação, né? Não tem misticismo, é que existe um certo, hoje como você falou, hoje em dia diminuiu bastante, né? Mas você vê que é uma coisa que, desde 1928, né? Então, já tem 100 anos de trabalho praticamente em cima disso, né? Outra coisa que eu ia te perguntar, ele serve, assim, mais para parte psicológica, vamos dizer, parte mental, que você citou, ansiedade, impaciência, ou ele tratar alguma coisa pontual, uma dor, isso ele serve também ou não? Então, ele é mais... Ele é o emocional, sim, é emocional. Porém, tá? A gente sabe que todas as doenças físicas, a maior parte delas, começam no emocional. Então, posso dizer, sim, que vai tratar uma dor física a partir que a gente está tratando o emocional, entendeu? Nossa, é psicossomático, né? Acaba ficando uma doença psicossomática. E vem do emocional e manifesta. Né? E na odontologia, no caso, tem aplicação, acho, floral, que seria mesmo para ansiedade, porque é sabido que a odontologia é temida, né? Todas quanta forma. Né? Então, assim, o que eu vou te passar aqui assim, as maiores dificuldades de um dentista. Se alguém depois tiver alguma dúvida e quiser fazer perguntas, pode mandar, né, por e-mail, que a gente vai tentar responder. Eu vou te passar as minhas ao longo desses 23 anos. Eu mexo com pacientes especiais. Então, talvez, como que eu faria isso? Pacientes especiais, como que eu daria? Um tratamento? Como que eu orientaria uma mãe, por exemplo? O que você sugeriria? Procurar uma terapeuta? Como que seria isso? Sim, para pacientes especiais, assim, todo deveria procurar um terapeuta, sim, um terapeuta floral, um terapeuta holístico, um terapeuta que fosse trabalhar o aspecto emocional, acupunturista, terapeuta floral, uma pessoa que mexe com aroma, qualquer terapia que vá mexer com o emocional para equilibrar, porque assim, tudo que esses seus pacientes forem fazer, qualquer tipo de tratamento, até no dia a dia deles, eles vão poder desempenhar melhor as tarefas, as funções, e vão evoluir melhor, né? Então, por exemplo, a terapia floral, ela é um tratamento que vai ajudar as pessoas na dificuldade do dia a dia, né? Então, qualquer dificuldade que a pessoa tem no dia a dia dela, o medo, a impaciência, a ansiedade, angústia, fobias. Então, ele vai ajudar no dia a dia, né? Eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de assalto, eu tenho exemplo, entendeu? Então, ela vai ajudar. Ela vai ajudar. Quando a gente começa a ler, estudar sobre as essências florais, é uma loucura. Você fala assim, gente, eu quero tomar todas. É muito interessante. Mas, assim, no caso de um dentista, se eu quiser, eu pego um paciente complicado, pediatra, como que seria isso? Cortou um pouquinho, mas eu acho que eu entendi o que você está me perguntando. Jogando diretamente para o dentista, eu tenho aqui, até preparei aqui uma receitinha, meio que coringa, que a gente pode adaptar, né, para a classe aí de odontológica, é o seguinte, que ela vai trabalhar medo, basicamente medo e ansiedade. O medo
porque a pessoa tem trauma, tem fobia de estar sentada lá na cadeira do dentista por diversos motivos, tem agonia de ficar tanto tempo sentado numa cadeira, então aí a gente entra com ansiedade, né? Porque a pessoa às vezes, depende do tratamento, fica muito tempo sentado ali, e a pessoa fica impaciente. Então a gente vai, essa receitinha de bolo, a gente vai passar aí justamente para isso, é medo e impaciência. E aí a gente vai focar bem específico para a cadeira de dentista, né? Então vamos lá. Ó, eu vou falar aqui eu vou falar algumas receitas, depois a gente pode passar, não sei, se a gente passa por escrito, a gente vê aí se dá para anexar, eu não sei, aí é com você, eu não entendo nada disso aqui, isso aqui que a gente está fazendo eu não entendo nada, mas vamos lá. Então vamos lá. Aspen. Essa essência, ela trabalha medos desconhecidos, tá? Aí a gente tem o quê? O Mínulus, que vai trabalhar medos conhecidos, medos pontuais, né? Por que a gente vai trabalhar medos desconhecidos? Porque às vezes a pessoa é tão inconsciente o medo dela que ela nem sabe do que ela tem medo, né? Então o Aspen é legal, que ele já vai mexer nesse aspecto. O Mínulus, como é um medo pontual, eu tenho medo do motorzinho do dentista. Que esse é o básico, é o clássico, né? Então, ele vai trabalhar esse aspecto, tá? Aí a gente tem Sherry Plow, que é o Mínulus, que eu falei que é para medos conhecidos, né? Aí o Sherry Plow, que é para a pessoa não perder o controle, entendeu? Para ela manter a calma, para ela manter o controle. Aí a gente tem o Rock Rose, que é terror, pânico, tá? O Impatience, que é para impaciência, tá? Ele é bem focado, eu já falei dele, né? Então é bem focado para impaciência. E a gente tem o Star of Battle, que é para traumas e choques também. Às vezes a pessoa ela tem horror da cadeira do dentista porque ela já teve uma história lá no passado ruim. Então, aqui, ele é bem genericão, bem, né, genérico. Mas eu acho que é coringa, essa forma eu achei bem legal, eu pensei bem nela, porque eu falei assim, bem pontual, acho que vai ajudar, acho que vai ser benéfico para um monte de gente aí. E aí, eu já vou até te falar, como que a gente vai trabalhar com isso? A gente vai fazer o seguinte, é claro que não vai chegar lá na hora, olha, tem um floral aqui, você toma, não é assim que funciona. Tem que ter uma conversa antes, um preparo antes. Então, o dentista, ele já pode pedir para a pessoa ir numa farmácia manipular, tá? Isso não tem, como não é um medicamento, a pessoa ela pode passar. Então, ele vai lá numa farmácia, olha, você vai em uma farmácia de sua confiança, ou se ele souber uma, indica, enfim. E aí ele vai com essa receitinha. E fala, pessoal, é bom que ela comece a tomar uns 15 dias antes do tratamento, ou se já é teu paciente, sabe, já começa aí tomando, né? E já começa tomando. Vai tomar da seguinte forma. Geralmente o usual são 4 gotas 4 vezes ao dia. 4 gotas sublingual, tá? Embaixo da língua. Mas, às vezes a pessoa esquece, o dia a dia é complicado, enfim. Então pode ser tomar também 10 gotas de manhã, 10 gotas à noite, tá? E aí, uns dias antes, pode ser 15, 20 dias antes, um mês, a pessoa começa a tomar esse floral. Não é interessante que a pessoa tome muito tempo, aí depois, se ela gostou do floral, ela pode procurar um terapeuta floral, e para ter contato com outras essências, trabalhar mais aprofundadamente. Mas ela pode usar aí uns 2 meses, 3 meses, esse floral, que ok, não tem problema. Assim, você citou algumas essências, elas estão misturadas todas, é isso? Essa é a receita. Essa essência que você passou no mapa. Quantidade, como é a quantidade? É só levar o nome da essência e a farmácia já manipula. Sim, eles estão acostumados. É muito simples. No caso aqui, nós passamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passamos 7 essências, tá? Sim. Então, eles estão acostumados a manipular. Até mais que isso. É só levar. Se a pessoa, como eu falei antes, se a pessoa não quer
que coloque o brand, que é o conhaque, na fórmula, como é usado na homeopatia, pede para pôr glicerina, que eles fazem também. Então, eles estão já acostumados, eles sabem a diluição, tudo certinho. Isso é bem tranquilo, acha em qualquer farmácia. É muito fácil. Então, eu acho, assim, que o caminho é, que, assim, como eu trabalho com a humanização da odontologia, a primeira coisa é uma boa anamnese. Você ter um bom papo com o seu paciente, né? O paciente chegar até você já é uma vitória. Quem tem medo mesmo, já chega uma boa conversa, né, para poder saber qual realmente é a necessidade dele. E eu creio que a pessoa tomando, se for, por exemplo, um medo, você falou, um medo que a pessoa sabe, não sabe nem do que tem medo, tomando floral e fazendo o tratamento, ela perde o medo. Isso acontece muito com criança. Sim. A criança, quando vê que não tem nada, ela perde o medo. Perde, né? Então, perde. é importante como mover. Então, é importante, às vezes, se a pessoa não quer seguir depois da terapia floral, é importante para ela aquele primeiro contato, os primeiros atendimentos, né? Que aí depois a pessoa, já é o que você falou, é o medo desconhecido. No caso, aí a pessoa já vai estar acostumada, não, já sei como é que é esse processo, vou lá numa boa. Então, ela mesma já se curou com relação a esses medos, traumas, fobias, com o auxílio do floral, com o auxílio do profissional, né? E as próprias consultas em si, né? Então, quer dizer, a cura vai estar dentro dele, não precisa ficar dependente de floral, não é isso. Não vamos depender de nada. A cura está sempre dentro da gente, eu acredito nisso, pelo menos, né? Dúvida. Mesmo porque, por exemplo, uma cirurgia, no caso, um implante, eu vou fazer um implante, a pessoa está ansiosa. É ótimo, você planeja isso geralmente com antecedência. Então, a pessoa já começa a tomar, quando chega no dia, ela está tranquila para poder fazer. Né? Isso, exatamente. Exatamente. Nossa, gostei muito, já vou aplicar, eu vou anotar, então, direitinho esses nomes. Se puder, então, me passar, porque às vezes para não errar em uma letra, passa. Não, eu tenho que te passar, porque tem um jeitinho certo de escrever. Então, eu te passo. Tem que ser, de fato, por escrito mesmo. Por escrito, manual ou não tem nada a ver? Essa receita pode ser impressa? Pode. A pessoa pode imprimir ou ela pode simplesmente. É tão simples, é tão tranquilo, que a pessoa ela pode escrever num pedaço de papel e passar. Entendi. Nossa. Eu às vezes passo florais, até pelo WhatsApp mesmo, né? Então eu já passo até para a farmácia que eu trabalho, eu já até passo por WhatsApp mesmo, normal. Então é muito tranquilo, não tem, como eu falei, é uma terapia complementar, ela não tem nenhuma contraindicação. Pela internet tem também? Você acha farmácia pela internet ou não? Acha, pela internet acha. É só você colocar a farmácia de manipulação de florais, você vai encontrar várias, né? Várias. Aí a pessoa, aí ela pode ligar e pedir por telefone, inclusive. Não tem. É muito tranquilo. Onde eu moro, por exemplo, eu moro numa Ilha Bela, tem São Sebastião, mas aqui em Ilha Bela não tem. Tenho duas alternativas. Ou eu vou lá e deixo no meu consultório. Ele tem prazo de validade? Que é essa validade? Ele tem prazo de validade, sim, mais ou menos 3 meses, 2 meses, mas tem o prazo de validade, sim. Mas aí eu não sei, no caso, você se vê com a farmácia, se de repente eles mandam por correio, por motoboy, tem o sistema de entrega. Às vezes eles têm um sistema de entrega. Eu duvido que Ilha Bela não tenha gente que tome floral. Aliás, eu adoro esse lugar, acho lindo. Tem, sim. Que tome tem sim. Até um tempo atrás tinha uma moça, uma terapeuta aqui, mas ela foi embora. Eu hoje tenho contato com alguém que faça, que seja terapeuta, mas deve ter, mas eu não tenho. Farmácia eu sei que não tem. Farmácia aqui não tem. Tem, mas muita gente que está assistindo aqui, às vezes não tem na cidade, pela internet pode encontrar também. Né? Sim, pode. Eu acredito que sim. Eu nunca comprei pela internet, mas eu acredito que pode, sim. Hoje em dia é uma facilidade, a gente encontra tudo, né? Então eu acho que não tem problema. Por isso que eu me preocupei em passar o floral de bar, que é o mais fácil de achar mesmo. Mas eu acredito que não vai ter problema pela internet, não.
E se alguém quiser fazer uma consulta com você, onde te acha? Fora odontologia, vamos dizer assim, um dentista, porque olha, vou te falar, dentista às vezes tem uns chiliques, viu? Que nós passamos por situações que são fáceis. Olha, quem não tem chilique? Um professor, agora, você me lembrou de um professor que ele falava para mim, numa das aulas, ele falou para a gente, né, que ele não acreditava em terapeuta que não surtava, de vez em quando, né? Aí eu falei, e a mesma coisa você, gente, quem lida com pessoas, a gente lida com pessoas, a gente lida com energia, então a vida louca, já assim, já a vida em si de que a gente tem hoje em dia já é para surtar. Quem lida com pessoas, com sentimentos, né, com várias coisas, acaba também, só surta mesmo. Chega uma hora que a gente precisa se cuidar, né? A gente precisa se cuidar, né? Então, é legal. Então, vamos lá. Eu atendo no ABC, né? Eu sou do ABC, mas eu posso, de repente, não sei, posso ver uma maneira de atender por WhatsApp ou por telefone, por e-mail. A gente pode estudar para quem está distante, mas eu atendo no ABC, né? Aqui eu não atendo em Santo André, numa clínica, né? O nome é Nutriativo. Mas eu atendo a domicílio também, né? Então, acho que é bem tranquilo. Posso passar seu contato pelos e-mails que eu vou mandar? Pode sim, Priscila. Pode sim. O que eu puder ajudar, estamos aí. Pode contar comigo. Ele dá sono? Dá sono? Não, floral. Só calma. Oi, eu não entendi. Não. Sono? É. Não, sono não. Sono não. Assim, só se a pessoa... Não, sono não. O que pode ajudar é ela dormir à noite, né? Saber se ela tem muito medo e paciência pode até facilitar o sono dela noturno. Mas sono não dá não, Priscila. Eu perguntei até o profissional tomar, né? Eu pensei até, agora que eu falei do profissional, que nós estamos direcionando para o paciente, mas às vezes nós também não estamos bem, né? Às vezes um floral para... Tudo bem também, né? Para controlar a ansiedade, está com algum problema em casa, né? Não quer passar para o paciente, você tomando, você ter um controle maior sobre a situação. Exatamente. Lógico, se você está equilibrado, você passa equilíbrio para outra pessoa, né? Com certeza. Com certeza. Nossa, olha, adorei. Adorei mesmo. Muito obrigado, viu, Edi? E eu até quero aproveitar e falar, Priscila, que eu sou naturopata. Então, eu trabalho com terapias naturais. Então, não é só a terapia floral. Eu trabalho também com parte de massoterapia, né? Eu trabalho com terapias orientais, acupuntura, moxa, ventosa. Então, tem várias outras terapias, né? Terapia com cristais, né? Que são também... às vezes até a gente pode falar disso, lá tem uns cristalzinhos que também ajudam a acalmar, né? Depois a gente pode ver um outro bate-papo sobre isso. Ok? Não, beleza. Yoga. Yoga, sim. Trabalha com yoga. Eu trabalho com yoga, também sou instrutora de yoga. Inclusive aqui eu dou aula para a Prefeitura de São Caetano e Santo André. Então você vai voltar, viu? Então a gente vai te convidar de novo para... Tá bom? Com certeza, é isso aí. Tá joia. Tá bom, Edi. Tá bom, obrigada, querida. Viu? Obrigada a você. Então tá. Beijo grande. Beijo. Vou desligar aqui. Tchau, tchau. Ok.